Pode ir. Então tá. Hoje eu vou falar sobre o arco-íris das gemas de Minas Gerais, né? As gemas, elas têm sido um objeto de inspiração e fascinação há milhares de anos, e esse desejo por joias e ornamentos, eles são compartilhados ali pelos povos desde a antiguidade. Uma das maiores e mais ricas províncias gemológicas do mundo encontra-se no território mineiro, e aqui em Minas Gerais a gente consegue obter, né, tipo assim, o território de Minas, ele tem uma variedade de gemas que cobre todo o espectro aí de cores, de incolores, rosa, vermelho, verde, azul e roxas. E aí hoje eu vou apresentar essa variedade de materiais que ocorrem em Minas Gerais, mas antes eu vou dar uma introduçãozinha em alguns contextos, em alguns termos relacionados à gemologia, para a gente ficar por dentro um pouco dessa área, né? Com um pouco relação ao histórico, o registro das primeiras descobertas de gemas no estado de Minas, elas datam ali de 1554, quando ocorreram as primeiras entradas e bandeiras que percorriam o interior do Brasil para descobertas de ouro e outras riquezas. Tem algumas informações sobre o início da produção de topázio na região de Ouro Preto, ali em meados do século XVIII, né? E além de outros registros históricos no estado importantíssimos. E aí isso mostra a grande fertilidade, né, que se tem de gemas no estado de Minas Gerais. Hoje, Minas detém uma posição assim importante na produção das tradicionais turmalinas e águas marinhas, também na produção de outras gemas como topázios e crisoberilos. E aí, o que é gema, né? Que eu estou falando aqui desde o início. O conceito genérico para esse termo de gema é que é um material que possui uma beleza suficiente para ser utilizado como uma joia, né? Como um adorno pessoal. Segundo a norma brasileira, esse termo ele é para materiais orgânicos ou inorgânicos naturais, com exceção de metais, que devido às características como beleza, raridade e durabilidade, utiliza como adorno pessoal. E popularmente, gema é conhecido como pedra preciosa. Bem, e aí a grande maioria, assim, das gemas e dos minerais, das gemas são minerais naturais, e isso levou a essa expressão de pedras preciosas, né? Em alguns países, em algumas culturas, esse termo de pedra preciosa normalmente abrange pelo menos diamante, rubi, safira e esmeralda, e antigamente as outras eram consideradas semi-preciosas. Mas com o passar do tempo e a descoberta de alguns minerais que acabaram entrando para o gosto do consumidor, por exemplo, turmalinas aí, por exemplo, turmalina Paraíba, chegando às vezes a valores iguais a superiores a tipos de rubi, safira, esmeralda, né? Passou-se a não utilizar mais esse termo semi-precioso. Esse prefixo aí, semi, ele acaba desvalorizando o material. Você está falando que, tipo, o seu material não é precioso. Então, é recomendado, né, tipo, recomenda-se não mais utilizar, tipo, essa aqui é uma pedra semi-preciosa, porque você acaba desprestigiando o seu material. E aí, passou-se a utilizar algumas expressões como materiais gemológicos e gemas, né? E aí esses termos acabam abrangendo, cobrem melhor a variedade de produtos que são encontrados hoje no mercado de gemas. E aí, o que seria esse material gemológico? É um material que ele vai ter características específicas com aplicações gemológicas, ou seja, a gente pode utilizar eles como adornos. E aí, esse material ele pode ser tanto natural ou sintético, né? Inorgânico, aí no caso seria mineral, rocha, ou orgânico, animal ou vegetal. E aí esse termo, por exemplo, material gemológico natural, se trata de um material natural, que ele pode ser tanto inorgânico como orgânico, né?
Aí a questão do termo gema, ele se refere a esse material gemológico que ele foi beneficiado, ou seja, ele passou por um processo de lapidação, são materiais já lapidados, e aí a gente utiliza o termo gema quando a gente já está trabalhando com um material lapidado, né? E aí recomenda-se o uso de termos quanto à origem dessa gema, se é uma gema natural, se é uma gema sintética, se é uma gema artificial, se é uma gema composta, para a gente falar, tipo, é um material sintético que está lapidado, né? E também a gente pode ter materiais ornamentais. São quando a gente utiliza esses materiais gemológicos com uma aplicação mais para coleção, quando a gente faz esculturas, decoração de interiores e acabamentos arquitetônicos. Bem, e a separação, e o que é gema artificial e o que é gema sintética? Ambos são termos aplicados a materiais que foram feitos pelo homem no laboratório, e aí qual que é a diferença entre eles? O material sintético, ele vai ter o correspondente na natureza, ou seja, são materiais que vão ter a mesma composição química, propriedades físicas, né, dos materiais naturais. E aí a gente tem diamante sintético, esmeralda sintética. Já os artificiais, ele foi feito pelo homem, só que ele não tem um correspondente na natureza, né? E o caso mais famoso aqui, um exemplo mais famoso, é a zircônia cúbica. É uma criação do homem. Outros termos também são a questão de imitação e simulante. Ambos os termos são utilizados quando a gente pega um material que ele tem uma aparência similar ou que a gente pode utilizar como uma imitação de um outro material que possui um valor superior. Nessa imagenzinha aqui que a gente vê, tem 5 gemas, todas lapidadas com o mesmo corte, que estão lapidação brilhante, e uma delas é diamante e as outras são imitações ou simulantes. Tem uma classificação que fala que a denominação imitação é quando a gente utiliza um material natural para que ele tem uma aparência com outro material de valor superior. E o simulante é quando a gente utiliza esse material artificial ou sintético para fazer usar como simulante de um material de valor superior, né? E aqui, ó, nesse 1 aqui seria um quartzo, o 2 uma safira, né? O 3 é a zircônia cúbica, o 4 o diamante e o 5 a moissanita. Fazendo uma classificação aqui só para a gente dar uma revisada final. Quanto ao natural, né, seriam gemas naturais, quartzo, safira e diamante. Uma gema sintética é a moissanita, existe moissanita natural, porém as que são comercializadas hoje em dia são todas sintéticas, porque hoje em dia não tem moissanita nesse tamanho para comercialização, né? Então, são todas as moissanitas que existem no mercado são sintéticas, e a artificial é a zircônia cúbica aqui nesse exemplo, né? E aí a questão de ser imitação e simulante, por exemplo, a safira e o quartzo seriam imitações de diamante e a moissanita e a zircônia cúbica seriam simulantes também ali do diamante. Mas o que distingue uma gema, né? O que faz a gente ter esse apreço por esses materiais? Geralmente ele tem que compartilhar 3 características importantes, que são a beleza, a durabilidade e a raridade, né? A beleza, ela é uma coisa muito relativa, né? A beleza, ela está nos olhos de quem vê, nem sempre é fácil dizer o que é belo, o que não é belo. E aí tem uma definição que é aceita de beleza, que ela é sustentável, que ela diz que é uma combinação de qualidades que encantam os sentidos ou apelam para a mente. E o que isso quer dizer? Significa que a beleza pode fazer com que todos não reajam da mesma maneira, né? Mas vai fazer com que todos reajam àquilo. E isso está muito relacionado ao apelo visual que aquele material vai ter, né? E aí, esse apelo visual, ele vai estar relacionado a questões de cor, simetria
e a aparência superficial ali da gema. Questões de durabilidade. A durabilidade do material, né, ela é uma combinação de 3 fatores, questões de dureza, tenacidade e estabilidade. E o que é a dureza? A dureza, ela mede o quão resistente o material a gema é a arranhões, abrasões, isso é um termo bem comum na geologia. Aí a gente tem na dureza a escala de Mohs, que ela vai de 1 a 10, que é o mais... e o diamante, né, ele tem uma dureza 10, ou seja, ele resiste bem a arranhões e abrasões. A questão da tenacidade é a resistência dela a quebras, por exemplo, né? A facilidade que a gente tem ali de quebrar o material. E a questão da estabilidade é a resistência dele a efeitos de luz, de calor, a produtos químicos, ou seja, um material, para ele ser utilizado como gema, ele tem que ser bonito, né? Tem que ter as questões de beleza dele, e ele tem que ser durável. Por isso que alguns minerais que são bem bonitos, assim, eles acabam não sendo tão utilizados, podem até ser, mas não são tão, assim, utilizados no mercado devido a questões de durabilidade, que é, por exemplo, a fluorita, ela tem umas cores bonitas, a calcita também, só que devido a elas terem, por exemplo, uma dureza baixa, né, a fluorita ali tem uma dureza de 4, ela é facilmente riscada, então você teria que ter muito cuidado se você, por exemplo, tiver um anel com um material desse, você vai ter que ter muito cuidado quanto à durabilidade dele, né? Por isso que não são tão aceitos assim no mercado. E a outra característica é a raridade, que é uma coisa que tem 2 lados, né? A raridade. O que a gente, o consumidor ali do mercado de joias, né? Pessoas que acabam tendo um apreço por gemas, elas querem priorizar o que é raro, ter essa ideia de exclusividade, eu tenho, tipo assim, algo exclusivo, só eu tenho. E aí, algumas gemas, elas são tão raras, que as pessoas desconhecem elas, e isso afeta a questão de, às vezes, ter mercadoria insuficiente, aí o mercado não vai querer investir ali naquele material, porque ele não vai conseguir suprir o mercado, e aí acaba tendo essas gemas acabam sendo gemas de colecionadores. Algumas são raras, assim, mas devido a algumas questões de marketing, elas acabam entrando no gosto do consumidor, e isso aconteceu com o berilo vermelho, né, que é a Bixbita, e aí elas acabam se tornando conhecidas por questões de marketing, né? E aí uma outra coisa, característica que é interessante com relação às gemas é a portabilidade. Alto valor agregado em pouco material, e aqui é um título de curiosidade, uma comparação. Esse carro aqui é o carro que acho que é o carro mais caro que já foi produzido, é da Bugatti, ele custou 11 milhões de euros, fazendo a conversão assim para o real de hoje em dia, né? Esse carro estaria custando 73 milhões de reais. E aqui do lado, a gente tem esse diamante, que é o Lesotho Promise, que ele foi descoberto em 2006. Inicialmente, esse diamante bruto ele tinha 603 quilates, fazendo a conversão ali que 1 quilate é 0,2 gramas, e aí ele corresponde a 120 gramas, né? Aqui está mostrando em comparação aqui no rosto da moça o tamanho dele, e ele foi vendido por 12,4 milhões de dólares. Aí, posteriormente, esse material ele foi lapidado, gerando 26 gemas, que hoje elas compõem um colar, né? E aí, essas gemas, elas totalizam em torno de 223 quilates, e atualmente esse colar, né, por causa que teve um valor agregado ali na lapidação, esse colar está sendo avaliado em 50 milhões de dólares, ou seja, 273 milhões de reais, em comparação com esse carro, esse um colar tem 200 milhões a mais, né?
tipo, que você carrega no pescoço. Então, alto valor agregado no material. E aí, como é que se formam esses minerais gemológicos, né? Para que a gente ocorra a cristalização de um mineral, a gente necessita que certos elementos, temperatura, pressão, o tempo e o espaço, eles se combinem para que esse mineral ele desenvolva características que a gente possa utilizar como um mineral gemológico, que vão torná-lo esse mineral valioso. Por isso que alguns depósitos, os depósitos de gemas, eles são raros, são bem raros, né? Porque a gente tem essas condições geológicas necessárias para a formação desses minerais de qualidade é muito raro. Imagina você ter, tipo assim, gerar um ambiente que ocorra todas as condições, ou pelo menos a maioria delas, para cristalizar um mineral. Que a gente possa utilizar como gema é bem difícil, né? E aí, a questão do ambiente geológico versus a variedade gemológicas, né? Essas aqui são as características que um ambiente precisa para poder gerar esses minerais. A questão de disponibilidade de algum constituinte principal, em que alguns casos eles são incomuns na natureza, e a presença também de cromóforos adequados, que também eles podem ser raros em alguns ambientes. E aí, com relação a esses dois, um bom exemplo é a exigência do elemento principal, o berílio, e do cromóforo, o cromo e o vanádio, para a formação da esmeralda. O berílio, ele é um elemento bem raro na crosta terrestre. Para se ter ideia, tem em torno de 2 ppm de berílio na crosta, em comparação aos cromóforos, o cromo e o vanádio, eles têm em torno de 92, 97 ppm ali na crosta. Só que eles ocorrem em ambientes distintos. O berílio, ele acaba se concentrando ali na fase final da cristalização fracionada de granitos e pegmatitos, né? E também seus equivalentes metamórficos, e o cromo e o vanádio, né? O cromo, ele acaba se concentrando em rochas como dunitos, peridotos, basaltos, e o vanádio, ele geralmente ocorre em sedimentos orgânicos e ricos em ferro, né? E todos esses seus equivalentes metamórficos. E aí, para a gente poder ter a cristalização, por exemplo, da esmeralda, a gente precisa que tenha uma rocha que porte o berílio, né? E aí entra em contato com a rocha que tenha os elementos cromófilos. Aqui nessa imagem é um modelo clássico para a cristalização de esmeralda, né? A gente tem um pegmatito, portador do berílio, que ele interage com as rochas máficas e ultramáficas que tem cromo, e aí acaba formando a esmeralda por um processo conhecido como metasomatismo, né? Que tem essa troca desses elementos, e isso acaba cristalizando a esmeralda. Um outro ponto importante para a gente ter esses minerais com características gemológicas, questões de concentrações limitadas de elementos indesejáveis. Às vezes necessita que o ambiente ele não possua certos elementos para ocorrer a formação de determinados minerais gemas. E aí o exemplo disso são para a cristalização dos coríneos, né? As variedades gemológicas dele, a gente tem o rubi, que é vermelho, e as outras variedades de coríndeo são a safira. Para que a gente ocorra a cristalização de rubi e safira, a gente precisa que o ambiente ele tenha ausência relativa de sílica, porque quando tem sílica no ambiente, né, o alumínio que está ali presente, ele vai ser incorporado nos aluminosilicatos, ou seja, ele vai entrar na composição de feldspatos e micas, em vez de ele entrar para produzir, para cristalizar, né, as rubis e safiras.
e alguns cromóforos também, como o ferro, eles podem dificultar a formação de alguns minerais atraentes. Por exemplo, o ferro, ele pode gerar tons acastanhados no rubi, né, fazendo com que ele perca aquele vermelho intenso dele. A questão de espaço aberto. Para um mineral gema, ele precisa de um espaço para crescer. Frequentemente, né, eles são encontrados em cavidades ou pockets. Aqui a gente tem nessa primeira imagem de cima, uma cavidade preenchida por cristais de ametistas ali no basalto Serra Geral. E, às vezes, ele acaba cristalizando dentro ali do dito rocha dura, né, sem ser nesses bolsões. Na questão dos pegmatitos, geralmente em pegmatitos complexos, né, ele possui fluidos que são ricos em voláteis, e aí eles acabam produzindo essas cavidades que são revestidas com cristais de qualidade gemológica, geralmente berilo, topázio e turmalina ocorrem nesses bolsões. Em alguns casos, esse espaço aberto, ele não é crítico para a formação desses minerais, como, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem uma esmeralda em um xisto, resultante ali lá do metasomatismo, né? Aí tem alguns minerais que a questão do espaço aberto não é tão relevante assim, que são, por exemplo, a zoisita, que a variedade gemológica dela conhecida é a tanzanita, a cordierita, né, que no comércio as pessoas chamam ela como ioita. Aí tem os corindos, rubi e safira, espinelli e zircão. A questão do ambiente. A gente precisa que esses cristais eles tenham um tamanho que seja suficiente para permitir lapidar ou esculpir, para a gente poder ter essa aplicação gemológica, e aí que, por exemplo, a cordierita, ela ocorre muito em rochas metamórficas que são ricas em alumínio, só que ele acaba gerando grãos que impossibilitam, tipo, o tamanho dos grãos que são gerados, sim, eles impossibilitam a lapidação. Aí o que a gente vê nessa imagem aqui, que é um cordierita granada granulito, na base aqui dessa escala, esses tons de roxo são cordieritas, né? Só que, tipo, nessa rocha é um ambiente que cristalizou cordierita, só que esse material não é viável para lapidação, né? Em alguns casos excepcionais, a cordierita pode formar cristais de tamanho e com transparência suficientes para a gente poder qualificar ele como gema. E aí, para você ver a questão dessas características, para a gente definir como se a gente pode utilizar um material ou não, são coisas muito específicas. Você espera que um ambiente ocorra de, tipo assim, todos esses fatores reunidos, ou a maioria deles, né, para que a gente tenha materiais. E aí, quais são esses ambientes geológicos no estado de Minas, para ter esses minerais gemológicos, né? Não é todo estado de Minas que possui ocorrências de minerais gema. As principais áreas de concentração são aí o Orogeno-Araçuaí, enfatizando a província pegmatítica. No Orogeno-Araçuaí, essa região aqui em rosa, né? Pegando a parte leste aqui de Minas, e essa delimitação aqui em verde é a província pegmatítica oriental. Essa região da província, ela tem aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, e só o estado de Minas representa 90% dessa província, né? As outras áreas que a gente tem é a Serra do Espinhaço, que bordeja essa região aqui do Orogeno-Araçuaí, ela tem mais ou menos 1.200 quilômetros, e vai até
o limite norte lá da Bahia. A outra região que possui alguns minerais gemológicos é a região aqui do quadrilátero ferrífero e a região também da bacia do Paraná. Aqui na região da província pegmatítica, a gente tem essas variedades aqui de minerais gemológicos, né? A gente tem esmeralda, água marinha, topázio imperial, tem topázio incolor, topázio azul, tem o crisoberilo, olho de gato, né? Tem a alexandrita também, que é uma variedade de crisoberilo, diversas cores e variedades de turmalina. Temos a kunzita, também tem a idenita, né? Ambos são variedades de espodumênio. A gente também tem o euclásio, a brasilianita, granada e fenaquita. Essa região aqui da província pegmatítica oriental, esses materiais, com exceção ali da esmeralda e os outros, né, estão diretamente relacionados a pegmatitos. Essas regiões delimitadas em pretos aqui são distritos pegmatíticos, são regiões em que ocorre, tem diversas concentrações de pegmatitos que produzem esses materiais. Deixa eu ver. Tá. Além disso, a província pegmatítica oriental do Brasil, a PPUB, além de produzir minerais de coleção, minerais gemas, ela também ela tem diversos minerais industriais, como lítio, estânio e o tântalo. A região do espinhaço, né, ela geralmente, o material mais importante que é produzido nessa região, que é explorado nessa região, é o diamante, com numerosas lavras que são exploradas desde 1714, na atual região ali de Diamantina. Tem alguns outros depósitos de menor importância, ali em Jequitaí e em Grão-Moll também. Em termos de minerais gemológicos ou de coleção, né, associada a essa região e associada também aos veios de quartzo hidrotermal, a gente tem a ametista, ali na região de Buenópolis, e Felício dos Anjos e Grão-Moll. Na região de Buenópolis também a gente tem monazita de coleção, né? Associado também com veios de quartzo, a gente tem o euclásio. Ali na região de Olhos d'Água e Itacambira, e também Gouveia, e ocorrências também de Anastásio, isso de material de coleção, na região de Gouveia e Dantas. A região do quadrilátero ferrífero, né, o quadrilátero fica nessa região central de Minas Gerais. Os materiais gemológicos mais importantes e com destaque nessa região seriam o topázio imperial, e associados a eles também temos o euclásio. E aí eles são explorados em depósitos hidrotermais que são associados às zonas de contato entre a formação Cercadinho e a Gandarela. Também, dentro ali do quadrilátero, a gente tem algumas ocorrências de opala e rodonita, que são exploradas, algo bem esporádico, né? E elas estão associadas ao minério de manganês, ali do Morro da Mina, em Conselheiro Lafayette. E na bacia ali do Paraná, ela pega essa região do Triângulo Mineiro. Ela tem poucas mineralizações expressivas, assim, de ametista comparado com as ocorrências do sul do país, né? Essa ametista, ela está associada aos basaltos de Serra Geral. Também associada a ela ocorre a calcedônia e a ágata também. E aqui, como que é Minas Gerais no setor de gemas, né? Eu vou mostrar um pouco dos números que a gente tem disponível para mostrar o potencial e como
esse mercado ainda tem um grande, tipo assim, futuro, né? Esses dados aqui foram levantados no trabalho ali da Castanheda de 2001, né? De Gemas de Minas Gerais. Aí nele fala que o estado conta com cerca de 100 empresas de extração de minerais gemas, mais de 300 empresas de lapidação e 200 indústrias, cerca de 200 indústrias de joalheria e ourivesaria, né? Com dados levantados pelo IBGM para valores de exportação brasileira em 2013, o Brasil ele exportou nesse ano 52 milhões de dólares em pedras brutas e 155 milhões em pedras lapidadas. Apesar de ser um importante produtor, são bastante escassos os dados econômicos a respeito da produção e comercialização de gemas em Minas Gerais. Só que aí, nesse ano aí, em Minas Gerais, em relação a pedras brutas, ela representou 38% dessa exportação, né, com mais de 20 milhões de dólares exportados em pedras, e aí em materiais lapidados, em gemas, né, foram exportados 88 milhões de dólares, e isso corresponde a 57% do material que foi exportado no Brasil no ano, né? Aqui, para a gente ter uma ideia, são os processos ativos que tem na Agência Nacional de Mineração. Todas essas áreas em vermelho são processos ativos relacionados a minerais gemas. Isso aqui é uma atualização de 9 de fevereiro desse ano. Minas Gerais possui, né, até essa data, 43.470 processos ativos. Desse, 1.430 são relacionados a minerais de gemas, ou seja, apenas 3% do estado ocorrem processos ativos relacionados à exploração de gemas, né? E desses materiais, 88,5% são de berilo, quartzo, diamante e turmalina, né? Agora eu vou falar um pouquinho e mostrar a cara, né, desses minerais gemológicos que ocorrem aqui no estado de Minas Gerais. Primeiro, falar um pouco aqui do diamante. Esses aqui são algumas imagens de diamante que tem em Minas Gerais. Esses três aqui são de Diamantina, né? Esse aqui de Abadia de Dourados e Patos de Minas. O Brasil ele foi um principal produtor de diamante por cerca de 150 anos, isso de 1729 até 1865. Isso porque lá em 67 foi descoberto os depósitos na África. Atualmente, a produção do Brasil ela é muito pequena em relação à produção de diamantes, mas com a entrada de uma mina lá na Bahia, levou o Brasil a ocupar a posição de 13º lugar. O berilo, ele tem diversas variedades que são utilizadas como gema. O berilo é um silicato de alumínio e berílio. O Brasil ele é um importante produtor, né, em questão de esmeralda, com destaque aos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, e água marinha aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O berilo puro, né, sem nenhum contaminante, ele geralmente é incolor. Essas aqui são as variedades de berilo. A gente tem esmeralda, ela tem esses tons de verde, e ela tem essa cor devido que na composição química ali do berilo tem algumas impurezas, né, de cromo e ou vanádio. No caso da água marinha são variedades azuis ali de berilo, e ela está relacionada a esse tom azul ao ferro +2, associado ou não ao ferro +3. A gotinita seria o que a gente teria mais
ser um berilo puro, né? E geralmente a agostinita são essas variedades incolores e branca. O oleodoro, variedade de berilo em tons amarelo dourado, esse amarelo acastanhado. A gente tem a morganita, que é uma variedade de berilo, com essa tonalidade de rosa salmão, e a cor dela é devido à presença aí de manganês ou césio, né? E também tem uma outra variedade, que é a bixbita, que é o berilo vermelho. Esse berilo vermelho não ocorre no Brasil, o único lugar ali que ocorre é nos Estados Unidos, é lá em Utah. Mas essas são as variedades que se tem de berilo. Minas Gerais produz todas essas variedades, né, com exceção ali do berilo vermelho. Aí aqui mostrar, tipo, a esmeralda, né, que é o berilo verde. A busca por esmeraldas no Brasil, ela remonta ali para o século XVI, e quando, na época lá das entradas e bandeiras, que o pessoal tentava buscar a Serra das Esmeraldas. Em muitas dessas tentativas, quando eles achavam um material verde, geralmente era a turmalina, esse material, mas todas essas expedições pela busca dessa Serra das Esmeraldas levaram à descoberta de ouro e outras pedras, né, e outros minerais gemóticos, como o berilo, o topázio e diversas variedades de turmalina. Aqui a principal região ali produtora de esmeralda em Minas é essa região aqui de Itapira e Nova Era. E aí, esses depósitos eles estão relacionados ali ao distrito pegmatítico de Santa Maria de Itapira, nessa faixa entre essas cidades que eu tinha falado, e elas estão associadas às rochas ultramáficas que são introduzidas ali por pegmatitos, né? A gente também tem nessa região aqui de Itapira, esmeralda com esse efeito olho de gato, que ela é gerada um efeito óptico, que é gerada pela reflexão da presença de inclusões alongadas ou de canículas, no caso desses minerais prismáticos, que gera esse efeito óptico quando a gente lapida nesse estilo cabochão, né? Ela dá um reflexo como se fosse um olho de gato mesmo. A água marinha aqui, ela ocorre em diversos... a gênese dela está relacionado a pegmatitos. Esses aqui são algumas imagens ali do livro do Correggio do Vastorelli, né? A gente tem ocorrências em Pedra Azul, Marambaia, Teófilo Otoni, Medina, Almenara. Aqui o Heliodoro, as variedades amarelo, né? Esse amarelo dourado de berilo, a região ali de Padre Paraíso, Belo Horizonte, Virgem da Lapa e Pedra Azul também. A morganita aqui, geralmente a morganita ocorre com esses cristais achatados, por vezes ele é biterminado, com estriações e também algumas faixas de zoneamento de cor em tons de rosa. Né? A gente tem diversas ocorrências ali de morganita na Lavra do Urucum, em Galileia, em São José da Safira, Caraí, Governador Valadares e Araçuaí. E a gotianita, né, que é o berilo que ele vai nesse branco incolor, com ocorrências ali em Galileia, São José da Safira, Resplendor. Com relação à turmalina, a turmalina é um boro ciclosilicato de estrutura complexa. Atualmente existem 33 espécies de turmalina, de acordo com os registros da IMA. As variedades mais conhecidas e colecionadas são a eubaíta, a lidicoatita, a chor, uvita e a dravita. As turmalinas de lítio e a chor, a gilite, a lidicoatita e a eubita, elas geralmente têm essas estrias aqui longitudinais. Essas aqui são as turmalinas de lítio e essa aqui é a chor.
tem essas estrias longitudinais, enquanto que as turmalinas manganesíferas, tipo a gravita e a alvita, essa aqui é uma gravita, ela geralmente tem essas faces aqui mais lisas, né? Aí aqui algumas imagens de turmalina eubaíta, alguns tipos comerciais geomológicos de turmalina eubaíta que se tem é a idicoalita, que é uma turmalina azul, a rubelita, quando ela é bem vermelha, assim, a gente também tem turmalina verde, turmalina rosa, tem a turmalina melancia, que é essa junção aqui, né, da uma turmalina rosa com uma turmalina verde. Às vezes essa turmalina verde, comercialmente, ela é vendida como verdeíta, né? Aí a gente tem turmalinas aqui em São José da Safira, Itambacuri, Conselheiro Pena, Coronel Murta. O topázio, ele é reconhecido principalmente pela forma dele cristalina e pela clivagem basal perfeita, né? No estado de Minas, a gente tem topázio nesses tons azuis, topázios incolores, e esse topázio aqui, alaranjado, amarelado, que é conhecido como topázio imperial, e aí aqui a região de Ouro Preto é a região produtora de topázio imperial. Aqui o crisoberilo, ele é diferente do berilo, né? O crisoberilo, ele é um aluminato de berílio, ou seja, ele para cristalizar crisoberilo, o sistema não pode ter silicato, porque se tiver silicato, vai cristalizar berilo e não crisoberilo. Ele geralmente possui esses cristais geminados, né? Aqui, nesse tipo geminação estrela, essa geminação cíclica aqui. E também o crisoberilo, ele tem 3 variedades, são de aplicação gemológica, né? Tem o crisoberilo comum, tem o olho de gato. Quando a gente fala só olho de gato, quer dizer que é crisoberilo. Para os outros materiais que tem um efeito olho de gato, a gente coloca o nome do mineral. Mas o efeito, tipo, turmalina, olho de gato, esmeralda, olho de gato, marinho, olho de gato. Mas quando a gente se refere apenas ao crisoberilo, a gente pode dizer só olho de gato. E uma outra variedade é a leitandrita. A leitandrita, o interessante dela é que ela tem mudança de cor dependendo do tipo de luz que incide nesse material. Por exemplo, uma luz natural, né? Ela geralmente tem essa cor verde-oliva, mas se a gente colocar ela sobre uma luz incandescente ou lâmpadas de filamento, ou, por exemplo, colocar perto de fogo, ela assume já uma cor em tons de vermelho. Entre 1970 e 1980, o Brasil ele se tornou um produtor de alexandrita com extrações na Bahia, no Espírito Santo e principalmente em Minas. Inicialmente em Minas Gerais, a alexandrita era extraída no município de Malacaxeta, só que em 1986 foi descoberta grande quantidade de alexandrita associada à hematita no município de Antônio Dias. E aí, essa jazida de hematita levou o Brasil à condição de maior produtor de alexandrita. Aí a gente tem o espodumênio, que é um aluminosilicato de lítio. A gente tem as variedades dele, kunzita e a idenita. A kunzita é esses tons mais púrpura, né, esses tons rosados. E a idenita, ela tem essas cores esverdeadas, meio amarelada. Aí os principais depósitos ali abrangem os municípios de Galiléia e Araçuaí, e Conselheiro Pena também, e a região também de Itinga. Uma coisa sobre espodumênio. Eu já vi em alguns sites de venda, né, o pessoal vendendo kunzita verde. Na verdade, ele está se referindo à idenita, né? Não existe kunzita verde, isso é tipo uma denominação errada, né? Kunzita é só essa variedade rosa, a idenita é a variedade verde amarelada. São variedades de espodumênio, né? E aqui a brasilenita é uma gema que é bem rara, é uma gema utilizada mais para
coleção. Ela é um fosfato hidratado de sódio e alumínio, e ela foi descrita a primeira vez no Brasil, por isso que ela tem esse nome, brasilianita. E aí, essa descoberta ocorreu em Minas Gerais, ali na década de 40, próximo ali de Helinópolis, no município de Divina das Laranjeiras. E aí, inicialmente, o pessoal acabou confundindo isso com crisberilo, mas foi identificado esse material como sendo de fosfato, né? E aí, a rodonita aqui, né, que ela ocorre ali na região do Morro da Mina, em Conselheiro Lafayette. Uma coisa curiosa sobre ela é que, quando ela é exposta à luz, geralmente ela adquire tonalidades acastanhadas ou mesmo pretas. Aí a gente tem o eupásio, né? No Brasil, a ocorrência gemológica dele é restrita a Minas Gerais, no município de Ouro Preto. Geralmente está associado ao topázio. A gente também tem algumas ocorrências ao município de Gouveia e Bocaiúva, quando ele tem quase um tom mais esverdeado do que azul. Também ocorre nessa região de Gouveia e Bocaiúva, Capelense, essa variedade incolor dele. A fenaquita, né, que é um silicato de berilo, esse nome dela é porque ela é facilmente confundida com quartzo, é a origem do nome dela, né? E aí ela foi descoberta por volta ali de 1880, na região ali do Rio Piracicaba, aqui em Minas Gerais. Nessa região aqui do Rio Piracicaba foram extraídas 13 toneladas desse mineral. Atualmente, essa mina ela se encontra exaurida, né? E aqui eu apresento para vocês os principais minerais que são minerais de interesse gemológico ou até de coleção encontrados no estado de Minas Gerais. Que é referência e também agradecimento ao professor Ricardo Schoz aí, cedendo algumas imagens, e as minhas amigas da pós aí que me auxiliaram na montagem, a Carolina, a Cristiane e a Raina Dadalto. É isso. Ok, Flávia. Temos algumas perguntas aqui, eu vou colocá-las visíveis, todas da Paula Jussara, que está muito interessada no assunto. Ela é super interagida. Ela interage muito. Então, ela pergunta: algo que sempre me intrigou foram os diamantes coloridos. Por isso, pergunto, quais elementos conferem cor, ou o que confere cor aos diamantes? Essa é a primeira pergunta aí. Então, porque o diamante, ele não é 100% carbono, né, a composição dele. Ele geralmente 99, alguma coisa. E aí, esse 0, alguma coisa são alguns elementos que dão essa cor no diamante, às vezes são devido a algum defeito estrutural. E aí a gente tem diamante de diversas cores. Tem diamante amarelo, diamante verde, diamante azul. Por exemplo, o diamante amarelo, que é aquele amarelo canário, né, que é conhecido, ele é um tipo de diamante classificado como diamante 1B, né, que são diamantes que têm inclusões de nitrogênio agregadas, e aí essas inclusões de nitrogênio que elas estão agregadas vão gerar esses tons amarelados de diamante. Aí, por exemplo, o diamante azul é um tipo de diamante que ele é classificado como diamante 2B, que aí ele tem inclusões de boro, né? Que aí vai gerar esses tons azuis aí de diamante. Os diamantes incolores, porque tem uma classificação de diamantes, né? Os naturais, tipo, quase 100% carbono, seriam os diamantes 2A, que eles não têm inclusão nem de nitrogênio nem de boro, e aí essas inclusões acabam gerando essas cores amareladas, assim, e
azul. Por exemplo, no caso de diamante verde, ele tem essa cor devido à radiação que tem ali no ambiente que causa defeitos estruturais no diamante, gerando esses tons verdes, né? Então, me perdi, eu acho que era isso que ela perguntava. Tem uma outra pergunta, Flávia, sobre as turmalinas. Nunca entendi bem do que se trata a variedade de turmalina lidioquatita. O que diferencia essa variedade da turmalina melancia? Essa eu até... Então, pode falar. Tá. É porque a turmalina, ela é um supergrupo, né? Tipo um único mineral. E dentro, porque a turmalina, ela tem diversas composições, né? E aí dentro dela tem diversos minerais, né? Aí, por exemplo, a gente tem a turmalina de lidicoatita, que é uma turmalina que ela tem lítio, e a turmalina eubaíta, ela também tem lítio, só que aí é lítio com outros álcalis, né? Por exemplo, sódio, cálcio, que aí vai variando o tipo de turmalina, né? E aí a turmalina melancia é uma turmalina eubaíta, que ela é turmalina verde e turmalina rosa, e aí ela tem essa aparência de melancia, é só um nome comercial para uma turmalina eubaíta, né? E, na verdade, para uma turmalina tem um crescimento concêntrico, né, Flávia? Talvez com alguma diferença composicional, né, na turmalina melancia. E aí a tem melancia... um crescimento, né, concêntrico. Mas a melancia que comercialmente é tipo turmalina rosa em volta de turmalina verde e rosa, ou também turmalina zonada, tipo, de um lado verde, de um lado rosa, é comercialmente vendida como a melancia. Isso. E tem a última pergunta aqui, Flávia, a Maísa Rodrigues, que faz: qual a origem da mudança de cor do crisoberilo? A mudança lá da alexandrita é que ela tem algumas composições, se eu não me engano, de... tântalo, cromo, eu não lembro direito, mas tem alguns constituintes nela que vão fazer, na estrutura do mineral, ter essa mudança de cor. Mas com questões de alguns elementos que tem dentro, alguns cátions, né? E a Paula Jussara tinha perguntado, Paulo, se tem também, no estado de Minas, diamantes de outras cores, né? Tem. O mais comum são esses acinzentados, amarelados, esses que a gente vê comumente, né? Mas tem rosa e amarelo também. Porque eu não achei nenhuma data. Eu acho que raramente o verde, né, Flávia? O verde tem que ter, para ter o diamante verde, no ambiente ali onde gerou aquele kimberlito, tem que ter alguma coisa com urânio ali, algum mineral de urânio que vai gerar radiação para gerar o defeito estrutural no diamante para ele ficar verde. E aí, comercialmente, a maioria dos diamantes verdes que a gente vê no mercado, eles são tratados. E é muito legal ver, Paulo, né, os nossos estudantes conseguindo, né, dar palestra. A Flávia é nossa doutoranda, e a gente também tem doutoranda fazendo com shows sobre diamantes. Então, Paula, que está aí super interessada em diamantes, segue a gente lá no Instagram. Saiu o discente dessa semana, foi a Luísa Diniz, que ela faz sobre diamantes, né? Então, você vai poder se aprofundar aí nos diamantes. E o Ricardo deu aí, Ricardo está aqui com a gente, deu uma dica da melancia, né? Para Paula Jussara. É que a melancia é só esse termo comercial, que ela tem a aparência de uma melancia, né? Que é rosinha com verde. É verdade. Bom, muito bem. Estamos chegando ao final, né, Glaucia? Finalizando um dia de geoprogramação, né? Isso. Foi muito bom. Agradecer a Flávia.
né, e a todos os colegas que aqui tiveram, né? Estiveram, pessoas, né, tiveram um tempo na construção, na apresentação, né? Alguns renderam, né, mais frutos aí, no sentido que vão ter mais participações, né, mais à frente, com ideias, porque o assunto era instigante, né, e todos os assuntos, sem dúvida, são, né, mas aquele ali parece que se deixasse, a Flávia não ia falar hoje de jeito nenhum. Mas aí, né, a gente está seguindo aí a programação, vamos agradecer a Flávia, e eu queria, antes da gente encerrar, só colocar a imagem, né, do fechamento, que é do GeoDia em si, colocando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só queria agradecer aí a participação dos ouvintes e também para essa programação aí do GeoDia, pelo convite. É isso, gente. Vou sair aqui. Isso. Então, aí está, Gláucia, né? Aí está, né, o logo final, né, que é uma programação que vai hoje até às 19 horas, né? Já é o Dia Nacional, né, bolado e patrocinado pela AGELBR, que é a Associação Brasileira de Proteção do Patrimônio Geológico e Mineiro, a Sociedade Brasileira de Geologia, a FEBRAGEL, a Federação Brasileira das Entidades Profissionais de Geologia, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, e do nosso canto aqui, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Escola de Minas, o Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais e o Departamento de Geologia. Gláucia, quer falar as palavras finais para a gente encerrar? Vamos encerrar. Eu acho que foi um sucesso, né? O primeiro GeoDia. A gente vai estar lançando também uma série especial no nosso canal em maio, né? O Cafezinho com Prosa, e aguardo todos vocês para a gente continuar aquela discussão que foi iniciada hoje. Agradeço muito a Flávia, ao Paulo, ao Ricardo, a iniciativa, né? Que o ano que vem venha o segundo GeoDia. Eu vou entrar agora numa outra live. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Paulo de Sara, que está aqui nos acompanhando sempre, nos Juntos à Distância, aqui. E agradeço muito, muito, muito a presença de todos. E até a próxima, né? Vamos encerrar. Obrigada. Até logo tchau, a todos. Tchau.